nós estamos falando, né, de um tema que fala sobre maturidade espiritual. Nós já falamos no primeiro dia da fecundação, que é uma responsabilidade da igreja, né, da fecundação, gerar vida, gerar filhos espirituais. Esse foi o primeiro tema que nós falamos, gerando filhos espirituais. O segundo tema que nós falamos foi dos bebês espirituais, aqueles recém-nascidos, os novos convertidos. A gente sempre fala do comportamento dessas pessoas, né? E convido os irmãos a ver em qual desses que cada um se identifica. Porque o fato de estarmos muito tempo na casa do Senhor não necessariamente significa que já somos uma pessoa madura espiritual. Às vezes nós estamos há muito tempo na casa do Senhor, já fazemos parte, mas ainda o nosso comportamento diz para nós que nós ainda somos adolescentes ou crianças ou bebês espirituais. Então é nesse ponto que nós estamos trabalhando durante essas quartas-feiras, né? Então já falamos da fecundação, falamos dos bebês espirituais e hoje nós vamos falar dos meninos espirituais, das crianças espirituais. E enquanto a gente vai falando aqui, nós vamos meditando em alguns versículos. Vamos abrir lá em Gênesis 21, 8, para a gente pegar um exemplo naquele assunto que eu quero tocar. Gênesis 21, 8. O primeiro versículo que nós estaremos lendo. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 21, 8. Aí você pode ficar com a tua Bíblia aí entreaberta, a gente vai falando outros versículos durante a ministração dessa palavra. Amém? Gênesis 21, 8 diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então vamos ler de novo. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Amém? Querido Deus, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero te apresentar o propósito desta noite. Estaremos falando acerca da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que os céus estejam abertos sobre as nossas vidas, que o nosso coração se volte para receber esta palavra e o nosso entendimento seja aguçado, para que tudo aquilo que for falado hoje aqui, Pai, liberado nesse altar, possa encontrar um espaço, um local no coração da tua igreja. O que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Irmãos, falando então, nós lemos aqui que Abraão ficou muito feliz quando o seu filho, o filho da promessa, Isaque, foi desmamado. Eu não sei exatamente com quantos anos se desmamava uma criança, mas eu acho que uns 3 anos mais ou menos, né? 3, 4 anos era o tempo que se desmamava uma criança. A criança mamava, né, bastante. E quando se desmamava uma criança lá no passado, era um motivo de grande festa, era um motivo de alegria, porque representava que havia se cumprido um ciclo e estava iniciando um novo ciclo na vida daquela criança. A criança, até o momento em que ela era desmamada, era uma criança que ficava na barra da saia da mãe o tempo todo, sendo cuidada totalmente pela mãe, sendo amparada. Toda a responsabilidade daquela criança era da mãe.
O pai via a criança em alguns momentos, porque o pai tinha outras responsabilidades de trabalhar, de trazer o alimento, de orientar os filhos mais velhos, e ele via bem menos aquele filho. Geralmente a mãe era total responsável. E quando aquela criança era desmamada, representava para aquele pai um momento em que aquela criança passaria mais tempo com o pai, e gradativamente, se fosse menino, ia passando menos tempo com a mãe. Era uma transição. Com a mãe ele aprendeu muitas coisas. Com a mãe ele teve um ensinamento. Com a mãe ele aprendeu a dependência, ele aprendeu o amor, ele aprendeu o respeito pela mulher. Ele aprendeu muita coisa com a mãe, mas chegou o momento dele ser desmamado e começar a conviver mais com o pai e aprender as coisas que o pai precisava passar para ele. E era uma fase de festa, de alegria, porque esse pai teria mais tempo com esse filho. Quando nós olhamos isso naturalmente no passado, hoje talvez algumas coisas mudaram por causa de uma série de circunstâncias. Mas falando espiritualmente, aplicando na vida espiritual, a igreja, que somos nós, esse organismo, ele precisa de pessoas maduras espiritualmente. A igreja precisa de pessoas dispostas a crescer espiritualmente. Então, da mesma forma que era uma festa para Abraão, é uma festa para nós. Quando alguém que aceita o Senhor, que é um bebê, que ele passa essa fase de leite e ele começa a viver uma nova fase, nós, a igreja do Senhor, precisamos estar atentos para essa fase e precisamos observar esta pessoa e precisamos nos alegrar com esta pessoa que está começando a sua jornada, a sua caminhada com o Senhor. Então, passar da fase de bebê espiritual para a fase de menino é uma festa para a igreja que precisa de cristãos maduros. Mas é certamente um período de sofrimento para o bebê, que agora precisa buscar uma fonte de sustento mais substancial. Olha comigo, a criança foi desmamada. Até então ela só se alimentava do leite materno e de algumas papinhas ali. Mas agora que ela foi desmamada, ela precisa substituir o leite por outros alimentos. E isso acontece no nosso cotidiano, isso acontece quando nós educamos os nossos filhos e eles eles desmamam, eles começam a comer outras coisas, a gente analisa o que pode dar e o que não pode dar e começa a alimentar, porque agora o processo dessa criança é um processo de crescimento. É assim na educação de filhos e é assim na vida espiritual. E o menino espiritual, ele precisa de outro tipo de alimento. Quando a pessoa é nova convertida, é um tipo de alimento que é servido para ela. Algumas cobranças não são tão pesadas, é preciso que essa criança aprenda as coisas básicas, mas quando ela começa a crescer, é servido para ela outros alimentos, é apresentado para ela outros alimentos, para que ela possa crescer com saúde. E como nós falamos nas outras pregações, quando nós temos um bebê espiritual e nós alimentamos ele mal, ele vai crescer para dar problema para a igreja. Quando nós não entendemos as fases, não obedecemos as fases, nós vamos ter pessoas há muito tempo na igreja e ainda com comportamento de bebê, egocêntrico e etc. Então nós precisamos desenvolver. E o menino espiritual, ele é alguém que ainda está formando o seu caráter. E ele ainda é instável porque não sabe se deve seguir a sua vontade ou a vontade de Deus. Ele facilmente se dispersa, na busca por Deus, procurando obter seus próprios interesses. Os meninos na fé não querem disciplina, eles querem continuar a agir do seu próprio jeito. Quando a criança passa por essa fase e ela começa uma segunda fase, se desde o princípio ela não foi educada, ela não foi orientada, ela não foi ensinada, ela vai começar a dar trabalho na medida que ela começa a crescer. Nós começaremos a ter dificuldades com essa pessoa, até mesmo dentro da igreja. O pastor que não orienta os seus membros,
as suas crianças espirituais, quando essa criança crescer, ela vai ser um cristão mal educado, ele vai ser um cristão costumaço, ele vai ser uma pessoa trabalhosa. E quando nós olhamos para a igreja no geral, você vê muitas pessoas que dão muito trabalho para nós. São pessoas trabalhosas, são pessoas complicadas. São pessoas que não entenderam o processo, não viveram o processo, não foram ensinadas no processo. E agora grande, elas acham que são adultas, mas a mentalidade delas ainda é de pessoas pequenas, de bebês espirituais. São egocêntricos. Eles não gostam da disciplina, eles não gostam da orientação, eles não gostam do aprendizado, eles só fazem o que eles querem fazer para as suas vidas. Essas são as pessoas que ainda têm comportamento de criança, aquele egocentrismo. A criança, eu não posso dizer que ela é egoísta, mas eu posso dizer que ela é egocêntrica, ela pensa que todos os brinquedos são dela, se ela não foi bem orientada. Ela pensa que o pai é só dela, que a mãe é só dela, que as coisas giram em torno dela. Mas quando se desmama essa criança, lá no passado a orientação é: olha meu filho, a mãe não é só sua. Agora você vai andar mais com o pai tem outros filhos para cuidar. Claro, o pai vai te dar atenção, mas vai começar a ensinar também algumas coisas que são necessárias na disciplina dessa pessoa que está crescendo para ser um adulto saudável, tanto fisicamente como espiritualmente. E uma das coisas que a criança, aquele que é menino espiritual, ele tem dificuldade é de obediência às coisas básicas, às coisas simples, do dia a dia, do cotidiano, da vida espiritual. Essa pessoa é imatura e ela tem dificuldade na submissão. E os que recusam, eles gostam, né, do fundamento da salvação, porque eles foram ensinados. Eles gostam do fundamento da graça, mas eles não querem ouvir a obediência e submissão. Irmãos, hoje uma palavra que é quase um palavrão, é quase como se você falasse uma palavra de baixo calão, quando você fala para alguém que há uma necessidade de ser submisso, seja no casamento, seja na vida social, seja no trabalho, seja na vida pastoral. Está aí a pastora que entende bem isso. É difícil você falar de submissão porque as pessoas não tiveram crescimento para entender que tem necessidade de ser submisso em algumas áreas. Para que nós estejamos de acordo com a vontade de Deus, precisamos estar submissos em alguns momentos. E submissão não é nada grave, não é nada maldoso, não é nada, é um local que Deus coloca para proteger aquela pessoa. A criança, quando ela é submissa aos pais, não é porque o pai é cruel, que o pai é maldoso, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Não, é uma forma do pai cobrir aquela criança com a proteção. Quando o Senhor cobra de nós, quando o Senhor exige de nós que sejamos submissos, que nos sujeitemos à vontade dEle, a Bíblia diz que nós precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Quando nós, ainda que pequenos, inexperientes, sem uma sabedoria espiritual, mas quando nós entendemos que somos submissos a um Senhor, a um Deus que é todo poderoso, nós conseguimos vencer as nossas batalhas. Mas infelizmente muitos de nós temos dificuldade na submissão. E os que se recusam a ser disciplinados procuram mestres segundo a sua própria cabeça. Então, 2 Timóteo 4, 3 e 4, nós veremos falar a respeito disso. E isso é particularidade de muitas pessoas que ainda estão na fase da infantilidade espiritual. Eles têm dificuldade de se submeterem e eles acabam encontrando uma facilidade para driblar esse problema, procurando mestres segundo a sua própria cobiça. Hoje nós vemos muitos mestres, muitos peritos, muitos professores, muitas pessoas, muitos pastores, obreiros, homens intitulados de Deus, mas que pregam uma palavra de acordo com o que as pessoas querem ouvir. É tipo aquela avó, com todo respeito, que mima muito o netinho, né? Ela faz tudo que o nenenzinho quer, ainda que ela saiba que é errado. Mas a criança sai de casa 11 horas da manhã, pertinho do almoço,
E aí vai lá na avó Ramona dá pão para ele. A avó Ramona não é assim. Mas, né? Mas já pensou? Está atrapalhando o crescimento. E o que o filho faz? Mais ou menos o que acontecia aqui em casa, bem no passado. Manda fazer alguma coisa e fala, eu vou para casa da avó. Porque lá eu não preciso fazer nada. Lá eu estou tranquilo. E aí a orientação, a tendência dessas pessoas, que são crianças espirituais ainda, é sempre buscar um refúgio em um local que eles não precisam ter obrigações. Falando no reino espiritual, falando das coisas de Deus, quantos homens e mulheres de Deus não querem ter responsabilidade com a sua congregação? Não querem ter responsabilidade com o seu pastor, com o ministério que fazem parte. Não querem ser submissos a uma liderança espiritual. Mas eles gostam de ser assistidos, eles gostam de ser acompanhados, eles gostam de ser alimentados, eles gostam de ser nutridos, mas eles têm dificuldade em obedecer o propósito de Deus para a vida de alguém. Pastor Florencio, meu pastor lá do Ceará, quando alguém estava dando problema, ele falava assim, meu irmão, você sabe que você é muito bem-vindo aqui, só que aqui já tem um pastor. Eu sou muito feliz em ser seu pastor, mas eu quero saber se você aceita o meu ministério, se você considera o meu ministério, se você me acha capaz de ser o seu pastor. Se você me acha capaz de ser o seu pastor, você precisa obedecer os princípios que eu determino para você. Você é livre, você pode sair daqui a hora que você quiser, você pode voltar a hora que você quiser, mas para que eu seja seu pastor, você precisa estar submisso à palavra que Deus liberou sobre a minha vida. E muitas vezes a pessoa falava, olha, quer saber, pastor, o senhor é realmente um amor. E eu vou congregar lá na outra igreja. Meu irmão, eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Preparava lá um jantar, convidava a pessoa, servia a pessoa, orava por ele e liberava ele para prosperar num local em que ele achava que ele podia ser obediente. Mas nós aprendemos aqui que nós não vamos a lugar nenhum se não tivermos princípios básicos. Os nossos filhos precisam aprender que se não houver princípios básicos de obediência, eles não vão conseguir crescer profissionalmente, eles não vão conseguir ser pais bem-sucedidos, não vão conseguir ser esposas bem-sucedidas, eles terão sempre problemas em suas vidas por falta de um princípio básico que é submissão e obediência ao Senhor, principalmente. E aqui nós vemos que essas pessoas, eles procuram, segundo Timóteo 4,3, diz assim, me ajuda no horário, tá, Diogo? Prega a palavra, insista a tempo ou fora de tempo, acabei lendo 2, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade de ensino. Versículo 3, porque virá tempo em que não se suportará sã doutrina, mas tendo como coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas, voltando-se a fantasias, voltando-se a contos da carochinha, né? Então esse é o fato, que muitos bebês espirituais têm essa dificuldade. O Senhor, irmãos, Ele tem o amor, Ele tem a graça, Ele tem o perdão, Ele tem tudo isso que nós amamos. Quando alguém olha para nós e fala, você está perdoado, nós falamos, maravilha. Às vezes nós cometemos vários erros, como vários pecados, e de repente nós chegamos numa igreja, alguém prega uma palavra que nos chacoalha por dentro, e no final da palavra, ele diz, olha, o Senhor te perdoa hoje dos seus pecados. E nós dizemos, glória a Deus, que maravilha, eu quero viver com esse Deus. Aí o Senhor começa a mostrar algumas diretrizes que Ele quer de nós. E aí muitas vezes as pessoas procuram os mestres que falam o que eles querem ouvir apenas. Isso é um sintoma, um sinal da pessoa que ainda é um bebê. Precisa crescer, precisa amadurecer, precisa passar para a próxima fase de sua vida. Eles vão atrás de falsas doutrinas, ainda falando deles, que digam que seus ouvidos querem ouvir e se recusam a dar atenção à verdade. É tipo aquele filho
que vive mais na rua do que em casa, aquele filho que vive mais tempo na rua do que dentro de casa, ele começa a entender que bom é estar na rua, que o ensinamento da casa, que o princípio de casa, que a vivência da casa não é agradável para ele. E é como comichão nos ouvidos, que prejudica. Quando o idoso dá um conselho, quando alguém da família dá uma palavra para ele, ele acha que aquilo é ruim. E ele busca conselho lá das pessoas de fora. Teve um rei que sucedeu, se não me engano, foi o Absalão, que sucedeu, não sucedeu Davi, mas tomou o trono. E ele buscou conselhos dos seus amigos lá da rua, das festas. Ao invés de buscar conselho dos anciãos, das pessoas experientes na arte do governo. E nós temos muitos de nós, servos do Senhor dos dias de hoje, que buscam conselho lá fora e desprezam o conselho da palavra de Deus. E aí as coisas começam a dar errado para essas pessoas. Elas começam a deixar de crescer. Elas começam a estacionar numa fase da vida. E elas se questionam, por que eu estou aqui? É porque você escolheu esse caminho para você. O Senhor tem um caminho maravilhoso para nós, mas Ele requer de nós uma certa disciplina de obediência para que possamos crescer. Graças a Deus. Eles vão através de falsas doutrinas, né? Que digam em seus ouvidos o que eles querem ouvir. Quantas vezes nós não damos o gancho em alguma história para receber um elogio de alguém? Quantas vezes a gente não pede um like, esperando um feedback de elogio? Isso é bom, irmãos. Isso nos anima. Isso dá um up no nosso interior. Só que isso é perigoso também. Porque quando nós vivemos apenas de elogios, estamos escondendo dificuldades que nós temos e nós não tratamos, e elas nunca serão resolvidas na nossa vida, e nós não vamos passar para a próxima fase na vida espiritual. E nós precisamos mudar de fase. Nós não podemos viver a vida toda na mesma fase espiritual. Precisamos de um crescimento. Mesmo que eu não queira crescer, se eu olhar à volta de mim, eu vejo que existem pessoas à minha volta que estão olhando para mim, e essas pessoas precisam ver o meu crescimento, para elas acompanharem o meu crescimento. Então eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e ver em qual fase eu estou inserido para procurar passar para a próxima fase. Abandonarmos a meninice espiritual quando aos poucos largamos as obras da carne. Nós abandonamos quando largamos algo. O que é a obra da carne? Gálatas 5, 16 ao 26, ele vai falar. Se você achar Coríntios, o próximo é Gálatas 5, 16 a 26. 2 Coríntios, Gálatas. Se você achar Efésios, volta a um livro. Gálatas 5, 16 e 26, ele vai falar da vida pelo Espírito. E ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Para a gente resumir por causa do tempo, 5,19 diz que as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já dantes, que os que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Então, partindo desse princípio e olhando para o menino espiritual que tem essa prática, se ele não sair daqui, ele não vai herdar o reino de Deus. Eu preciso abandonar essas práticas. Eu preciso deixar isso de lado. Isso é bem típico do menino espiritual, porque ele não teve muitas experiências ainda com Deus. Ele está começando uma jornada. É errado, é condenado que ele tenha isso? Não, muitos de nós temos isso. Só que eu preciso abandonar essa prática. Eu não posso viver 10 anos, 15 anos, 20 anos com essas mesmas práticas dentro de mim. Porque se eu estou vivendo há tantos X anos
na presença de Deus, dizendo que sirvo ao Senhor, que sou obediente aos seus princípios, à sua palavra, mas ainda estou praticando isso para satisfazer as minhas vontades, eu não posso dizer não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu teria que dizer, eu vivo ainda em mim e Cristo vive fora de mim. Porque não é esse o propósito de Deus para nós. Então, é natural que muitas pessoas que estejam nessa fase tenham essas práticas ainda. Mas nós precisamos abandonar essas práticas para nós termos crescimento espiritual. E aqui diz, né, que essas obras da carne, ela funciona como uma chupeta para uma criança, como um consolo. Ela não alimenta, uma chupeta não alimenta, mas ela tira o choro, ela engana a criança. Então essas obras, elas vivem nos enganando e nos tirando de um propósito específico que Deus tem para nós. Um propósito de crescimento espiritual. Um propósito que nós precisamos viver. Elas podem apaziguar as vontades momentaneamente, mas não trazem benefício e podem prejudicar o desenvolvimento espiritual. Olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, você poderia dizer que algum dessas obras da carne são praticadas por nós? Será que nós praticamos algumas delas? Será que praticamos ainda uma idolatria? Será que praticamos ainda uma feitiçaria? Peraí, eu sou crente, eu não sou feiticeiro. Irmão, sabia que uma obra de feitiçaria poderosa que o crente faz é a oração contrária? Você já viu falar da oração contrária? Oração para os planos da outra pessoa não dar certo. Oração para os propósitos estabelecidos na vida de outra pessoa não dar certo. Isso é um tipo de oração contrária, é um tipo de feitiçaria. Que muitas pessoas, por não saber, ainda praticam. Certa vez alguém disse para minha esposa, eu vou orar para você não conseguir tal coisa. Que eu quero você perto de mim, tal coisa vai te distanciar de mim. Olha o egocentrismo do cristão praticando uma feitiçaria contra um irmão em Cristo Jesus. E isso acontece às vezes nas nossas vidas. Então nós precisamos nos libertar disso para crescermos espiritualmente. Graças a Deus. E uma das coisas que muitas das vezes nós, pastores, evitamos um pouco de falar para as pessoas, é aquilo que Jesus disse certa vez quando ele estava pregando para os discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, eu não estou prometendo para vocês um mar de rosas. Eu não estou prometendo para vocês uma vida isenta de problema. Eu não estou dizendo para vocês que agora que vocês estão desenvolvendo uma intimidade comigo, que as coisas serão maravilhosas e vocês nunca terão problemas. Vocês continuarão tendo problemas. Se não se cuidarem, terão problemas de saúde. Se ficarem sedentários, vão ficar gordos, vão ficar obesos, vão ter diabetes. Se exagerar no alimento, no açúcar, vai ter problema. Jesus não está dizendo que todas essas coisas vão se resolver como um passe de mágica, nós aceitando e entregando a vida para Ele. Porque no mundo nós teremos aflições e a maioria das aflições são causadas por nós mesmos. Quando nós abusamos daquilo que não podemos, trazemos aflições para dentro de nós. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencer. Nós podemos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, do nosso dia a dia, mas mesmo assim teremos aflições, mas o Senhor é conosco para nos ajudar a vencer as dificuldades que a vida impõe para nós. O Senhor não está prometendo para nós que a vida será 1000 maravilhas, mas o Senhor está prometendo para nós que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando você vê lá em Apocalipse,
Jesus diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Enquanto houver terra, enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto houver um ser humano na terra voltado para o Senhor, eu estarei com vocês. Enquanto você e eu estivermos com os olhos para o céu, elevando os olhos para os montes, o Senhor estará conosco. Não abandone o Senhor. Não deixe de crescer. As provações da vida é que fazem o cristão crescer espiritualmente. Eu não vou viver pedindo prova. Eu não vou viver causando prova. Eu não vou viver me metendo em circunstâncias difíceis para provar para Deus que eu sou servo. Mas as circunstâncias, um momento ou outro, eles acontecerão sobre a minha vida. Mas o menino espiritual precisa ter as próprias experiências com Deus. Aleluia. Quando Isaac foi desmamado e ele começou a andar com Abraão, lá na frente, esse é o tema da próxima quarta-feira, mas lá na frente ele começou a ter experiências. Eu imagino que a mãe de Isaac não deixava ele ir muito distante. Então ele não conhecia os espinhos do deserto, ele não conhecia alguns frutos, ele não conhecia alguns animais. Mas quando ele desmamou, ele começou a andar com o pai dele, ele passou a conhecer outras coisas além do que elas tinham em casa. E essas outras coisas trouxe experiência para Isaac crescer. Acredito que ele furou o pé e foi reclamar para o pai. Alguma vez o pai falou: meu filho, naquele lugar você não pode pisar, aquele espinho é assim. Ah, mas e agora? O que eu faço? Agora você arranca o espinho porque você é homem e continua caminhando. Aprendeu? Aprendi, não faz mais isso. Quando ele passou a estar nos cuidados do pai, eu imagino que o pai levou ele lá onde cuida dos cabritos. A mãe dele nunca deixou ele pular a cerca. O pai falou: é meu filho. Descuidou um pouquinho, ele pulou lá e tomou uma cabeçada de um cabrito. E aí o que ele falou? Pai, ai, não, meu filho. Agora você sabe que se você pular, você vai tomar uma cabeçada. Mas aprendizado, dificuldade, sofrimento trouxe experiência para que ele crescesse e fosse um grande homem de Deus. Quando a sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela é provada e ainda assim nós obedecemos a palavra de Deus, o aprendizado é fixado na nossa mente, no nosso coração. E quando passamos por tribulações, Deus testa as nossas motivações para saber se estamos seguindo a Ele pelo que Ele pode fazer por nós ou porque Ele de fato é. Muitos de nós, irmãos, pastores, homens de Deus, quando cometemos um grave erro, ensinando as pessoas que elas não têm dificuldades, ou se elas têm dificuldade é o diabo, é o Satanás, é o inimigo. A gente tinha uma cultura, quando a gente congregava alguns anos atrás, que as pessoas tinham um hábito de dizer: o inimigo está furioso. Furava o pneu do carro, o inimigo estava furioso. Ele só furou o pneu, irmão.